Uma pergunta que muitas mães e avós me fazem é se vacinas podem causar efeitos colaterais em bebês, se vacinas podem fazer mal para os bebês. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. Bom, sou o Dr. Pedro Amaral, sou pediatra, neonatologista, sou formado há 10 anos, com pós-graduação no exterior, pós-graduação em nutrição de prematuros, e hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre vacinas. Lembrar que tudo que a gente for falar aqui, tudo que a gente for aprender aqui hoje, vai ser medicina baseada em evidência, medicina baseada em estudos, em casos, em correlações, o que aconteceu ou deixou de acontecer, o que realmente faz bastante diferença para que a gente possa conversar de maneira bem abrangente e você possa entender o máximo sobre esse assunto. Bom, é completamente compreensível, né, que é um momento de bastante angústia para os pais. É algo que está sendo feito com meu filho, então a gente tende a confiar e a desconfiar. Realmente a gente sabe que a medicina evoluiu bastante nos últimos tempos e sempre vai ter aquele comentário, no meu tempo não era assim, no meu tempo se fazia isso, no meu tempo se fazia aquilo. Por isso que é muito importante que essa família tenha o suporte e o acompanhamento de um pediatra, para que cada consulta de puericultura, né, aquela consulta de segmento mensal, ele diga, olha, a próxima vacina é essa, existe essa diferença no posto, essa diferença na clínica, os possíveis efeitos colaterais, enfim. Existem vários fatores que o seu pediatra deve esclarecer em consulta, para que a gente não tenha problema nisso. Mas, para você que já me conhece, sabe que eu não estou aqui para ficar enrolando, encher linguiça. Então a gente vai conversar de maneira efetiva sobre vacinas, para que a gente possa aí abranger o máximo desse assunto que gera tanta curiosidade, apreensão e dúvidas sempre para os pais. Antes de mais nada, a gente tem que entender que as vacinas são produtos confiáveis, né? São medicamentos que a gente acaba fazendo nos nossos filhos com total segurança. Por que a gente pode falar isso com tanta certeza? Para que toda e qualquer vacina tenha sua validação para venda, para comercialização, existem vários protocolos que devem ser preenchidos e questionados de maneira efetiva para que esse produto venha à venda. Então são vários testes, né? Agora em tempo de pandemia, né, pensando aí no Covid, a gente tem vivenciado isso, as fases de testes, as implementações, estudos in vitro, estudos in vivo. A gente percebe que algumas vacinas funcionam muito bem em determinadas faixas etárias, outras não. Então são vários testes que são realizados para que esse produto possa ser comercializado de uma maneira segura, de uma maneira efetiva. Não existe a possibilidade de que um produto desse tipo de aporte, né, pensando na saúde do seu filho, seja comercializado sem esse tipo de informação. Então isso faz muita diferença, com certeza. É importantíssimo a gente entender, vacinação é segura e ponto. Infelizmente existem várias fake news, informações cruzadas, às vezes até de pessoas sem informação dizendo, mas tomou e teve certo problema, tomou e... Isso são efeitos colaterais, não quer dizer que todo mundo que tomar vai ter o mesmo problema. Lembrar que por mais que eu tenha uma excelência ali na produção desse produto, eu posso ter efeitos colaterais porque cada corpo tende a reagir de uma maneira diferente. E isso faz bastante diferença. É importante a gente lembrar, né, que todas essas vacinas passam por validações internacionais. E logo que o governo normalmente efetiva a compra desse produto, existe uma nova revalidação dentro de cada país. O que ainda torna essa vacina um produto ainda mais seguro, confiável, né, sem grandes intercorrências. Existem vários estudos para uma mesma vacina até que se comprove a sua efetividade. Existem estudos a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. No passado aconteceu, né, isso no início da década de 90, uma vacina especificamente para rotavírus, que a longo prazo percebeu-se que o efeito colateral dela a longo prazo era uma encefalite. Olha que curioso isso, gerando uma repercussão muito maior do que a própria doença, né? Rotavírus causa resfriado, causa diarreia, causa desconforto. Então imagina, você faz uma vacina dessa, pensando em controlar uma simples diarreia e lá futuramente você tem uma encefalite. Claro que essa vacina foi retirada do mercado.
Então é extremamente importante a gente entender que as vacinas são seguras, são produtos confiáveis e a comercialização dela é extremamente controlada, extremamente rígida. Até mesmo as condições de armazenamento fazem bastante diferença. Então é importante a gente ter esse segmento. Sem sombra de dúvida, o que mais gera repercussão, né, e problemas pensando em vacina são as dúvidas, né, são as queixas. Então é extremamente importante que o seu pediatra disseque essa informação com você. Passe todas as informações sobre cada vacina que o seu filho vai receber. Isso é muito importante para que as dúvidas não existam, né? Existem vários erros, várias dúvidas que acabam gerando a não realização da vacina, que sem sombra de dúvida vai ser muito pior. Muitas pessoas também chegam no consultório com dúvidas relacionadas a preço, né? Eu até tenho o costume de brincar aí nas minhas redes sociais, menos iPhone, mais vacina. Por quê? A gente sabe que o custo é associado ao benefício, né? As vacinas, principalmente de clínica, são vacinas importadas, diferente das vacinas de posto, né? A qualidade do material faz muita diferença. E o investimento em saúde, lembre-se, sempre vai ser muito mais barato você investir em vacinas do que você investir na doença em si, no tratamento daquela doença. Um exemplo muito específico, meningo B. É uma vacina que só tenho na clínica particular, não é feita no posto. E essa é a principal forma de meningite no Brasil. Nossa, doutor, mas custa R$1.000, vamos citar aqui o exemplo. Sim, o aparelho auditivo de sequela dessa doença custa 30, né? Então, fora, claro, você vivenciar o risco de morte, enfim, todo aquele problema ligado ali à doença em si, né? Então a gente tem que tomar esse tipo de cuidado e tem que ter esse tipo de discernimento. Então isso é muito importante. Além disso, existem as dúvidas, né, relacionadas à própria aplicação da vacina. E aí vem outro problema que infelizmente a gente acaba ocorrendo, a falta de informação nos postos de vacina, né? Lembrar que o ideal da aplicação dessa vacina, baseado na Organização Mundial de Saúde, é você aplicar essa vacina com o bebê em aleitamento. Então não existe tempo de jejum vacinal, não existe você medicar o seu bebê antes da realização das vacinas. Então tudo isso faz muita diferença. Lembrar que as vacinas vão doer, sim, a gente tem a aplicação de agulha ali. Quanto maior a criança, maior já é a resposta dela de entender que aquele ambiente é um ambiente de vacina, né? Lembrar, eu brinco com as mães e consulta, né? Os bebês, a partir dos 9 meses, nossa amizade vai acabando, porque o bebê faz associação do jaleco branco com o desconforto da vacina. Então é muito comum a nossa amizade ser mantida ali, né? Até a vacina dos 9 meses, a febre amarela, e aí o bebê não querer mais chegar perto do pediatra. Então isso também faz parte dessa associação de adequação. O seu pediatra tem que falar isso para você. Uma dúvida muito comum é, já que eu não vejo mais essa doença no meu país, por que eu tenho que vacinar meu filho? Então vamos lá, na verdade o raciocínio tem que ser ao contrário. Vamos citar um exemplo, sarampo. A gente realmente já era uma doença que se considerava como erradicada em nosso país. Hoje existe uma campanha chamada campanha da dose zero, em que eu vou realizar a tríplice viral, que contém ali o sarampo, dos 6 meses aos 11 meses. Antes era realizada somente com 1 ano. Por que isso mudou? Porque voltou a ocorrer as doenças. Então, mesmo que não tenha doença no meu país, eu tenho que fazer? Sim, né? Outro exemplo que a gente está vivenciando é a campanha da poliomielite, nesse ano agora de 2020. O último caso ocorreu em 1989 no país. Mas mesmo assim eu preciso vacinar? Sim, porque o fato de eu não vacinar, eu aumento a chance dessa doença retornar, dessa doença voltar a acontecer no nosso país, né? Nós somos fronteiras abertas, temos países vizinhos que não têm nenhum calendário vacinal e isso pode acontecer sem sombra de dúvidas. Então eu não vou esperar acontecer. Eu vou vacinar a nossa população pensando em todo esse resguardo aí vacinal e capacidade imunológica do seu filho. E lembrar que as vacinas, né, a grande maioria delas, 80% delas, a criança vai receber até 1 ano e 3 meses, 1 ano e 5, dependendo aí do calendário que ela for admitir, gerando uma resposta para a vida toda. Então é agora que eu vou aplicar pensando na resposta lá na frente, lá no adulto, né? A gente sabe que existem associações de doenças da infância
com fatores de agravo lá na frente, hipertensão, diabetes. Então isso faz muita diferença, né? A chance de acidente vascular cerebral em crianças que não receberam determinadas vacinas, lá quando forem adultos, existe, é real e é uma medicina baseada em estudos. Então tudo isso faz bastante diferença e a gente tem que tomar cuidado. E se eu não der a vacina no meu filho, o que isso pode acontecer? Gente, isso é muito importante, né? Infelizmente a internet está cheia de fake news, de conceitos atrasados e tudo mais. O simples fato de você não vacinar seu filho, além de você estar expondo ele ao risco de doenças, como eu já falei, você está expondo a toda uma população que pode ter o contato com seu filho. Então, não é o simples fato de você não vacinar. Isso gera uma repercussão em larga escala, porque ele vai ter contato na escola, ele vai ter contato com outras crianças. Então, é um cuidado de saúde pública, na verdade, a realização de vacinas. Então, a gente sabe que isso está até mesmo em lei. A negligência dos pais que não realizarem vacina é crime. Então, isso faz parte até do nosso Código Penal aí, para a gente entender o tamanho da importância. Então é obrigatória a realização de vacinas? Sim. Ah, mas a saúde do meu filho eu cuido. Mas não é só da saúde do seu filho que a gente está falando. A gente está falando de uma repercussão de saúde pública. E sem sombra de dúvida, isso faz muita diferença. Crianças vacinadas ficam menos doentes. Isso vai ter uma repercussão no crescimento, no desenvolvimento, nas aptidões que essa criança vai receber. Ela vai faltar menos à escola, ela vai ter um melhor relacionamento com as outras crianças. Então tudo isso faz muita diferença. Então entenda, o fato de eu não realizar a vacina no meu filho faz muita diferença e é muito preocupante. Então a gente deve sim realizar as vacinas de campanha, sempre com acompanhamento adequado e segmento do seu pediatra, sem sombra de dúvida. Bom, e para a gente fechar aí, né, a grande dúvida, vacinas de posto e vacinas de clínica, tem diferença? Sim, como a gente já falou. Primeiro é a vacina em si, né? A grande maioria das vacinas de clínica são vacinas importadas, ou americanas ou europeias, diferente das nossas vacinas de posto, certo? Então lembrar que esse investimento em vacina é muito pontual, porque a qualidade do produto que eu estou ofertando para o meu filho é muito melhor. E com isso eu vou ter menos repercussões inflamatórias, tipo febre, dor local, desconforto. O que eu vou ter de grande diferença ali? O produto em si, além de mais completo, né? Vamos pegar um exemplo aí, rotavírus. A rotavírus do posto possui uma cepa viral de controle. A rotavírus da clínica possui 4 cepas, né? Outro exemplo legal, a pneumo. Pneumo do posto, pneumo 10. Pneumo da clínica, pneumo 13. Tem um composto ali bem específico, né? Pensando em pneumonias de repetição. Então entendam. Ah, mas eu acho a vacina cara. Relembrando, a gente está investindo em saúde. Da mesma forma que você investe na revisão do seu carro para que não aconteça um acidente, você deve, claro, sendo possível, investir na saúde do seu filho. E não existe melhor forma de você fazer esse investimento pensando nas vacinas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aprendido um pouco aí sobre vacinas. Fiquem à vontade de deixar seus comentários e mandar pergunta. Me sigam aí no canal e nas outras redes sociais para a gente possa conversar pensando sempre medicina baseada em evidência. Sou o Dr. Pedro Amaral, sou pediatra neonatologista. Fiquem com Deus, até mais, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.